Então, gente, hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, que é como é que a gente pode lidar com a ansiedade quando a gente decide morar num país diferente, especialmente com os objetivos pessoais, profissionais. E como é que a gente pode lidar com essa sensação de, nossa, será que eu tomei a decisão correta? Ou de repente eu deveria ter feito uma coisa diferente? E eu quero compartilhar a minha história em vários momentos que eu tive algumas dúvidas, eu tive que refletir se realmente valia a pena estar no Brasil, mas eu quero explicar especialmente em qual sentido, não porque eu não estivesse curtindo meu tempo aqui no Brasil e tal, mas por uma questão de objetivos mesmo. Mas eu quero explicar pra gente chegar no assunto e de repente compartilhar uma ideia aqui que seria interessante, que vale a pena, que de repente se tu tá considerando morar num país diferente, que tu consiga eh, interpretar ou de repente ver se essas dicas podem chegar a te ajudar em algum momento, né? Então, vamos lá. Gente, assim, não sei se vocês conhecem, de repente se vocês quiserem ir no Google, tem um gráfico, né, que ele mostra como é que são as etapas quando a gente se muda para um país diferente, né? Então, geralmente temos um ponto muito alto de felicidade, porque estamos descobrindo a cidade, estamos conhecendo a cultura diferente, comida, temos muitas pessoas na volta aqui querendo mostrar a cidade e tudo mais. E esse período se chama de lua de mel, né? É o honeymoon, né? Mas o que acontece? Depois de um tempinho, pra mim a gente foi no sexto, sétimo mês, mais ou menos, que eu já comecei a entrar nas rotinas da cidade. O que quero dizer com isso? Tipo, de ir pro trabalho, que os amigos, assim que me receberam num primeiro momento, já era tipo, ah, e aí, cara, beleza. E tudo bem, faz parte, né? Só que muitas vezes, muitas pessoas entrar nesse desespero de, nossa, talvez eu sair do meu país para fazer a mesma coisa que eu fazia. Então meio que bate um desespero e eu quero conversar com vocês ou trazer essas ideias para de repente, caso vocês estiverem na mesma situação, como a gente pode lidar com isso de uma maneira proativa, né? Então, pra mim, no sexto mês eu comecei a sentir, tá, eu vim morar aqui no Brasil, mas eu tô fazendo as mesmas coisas, tô indo pro trabalho, não tendo. Opa, tô tendo muito tempo pra sair com meus amigos e tal, porque, bah, eu tava só trabalhando. E claro, obviamente quando tu começa a conversar com algumas pessoas, elas começam a falar. E aí a gente tem que ter um emocional bom e também ter muito claro nos seus objetivos. Porque, eu conheci bastante amigos aqui no Brasil, tipo amigos colombianos com que eu compartilhava algumas ideias. E eles começaram a me comentar, gente, tipo, Eric, olha só, eu tô indo pra França, eu tô indo pra Espanha porque eu quero morar lá, não sei o quê. E aí eu começava a pensar, tá, tipo, eu tô aqui no Brasil, eu tô fazendo um estágio internacional, profissional, obviamente. Mas será que depois de um tempo eu não precisaria ir para um país diferente para me puxar um pouquinho mais e tal? Eu tinha muito essa questão na minha cabeça. Será que desde aqui, desde o Brasil, será que eu não tenho como virar um profissional muito melhor e tal? E gente, eu quero explicar para vocês que eu tô falando do ano 2016, tá? Graças a Deus, e um pouco estranho dizer isso, mas a partir do bichinho 2020 que a gente infelizmente teve que passar, e as faculdades decidiram abrir muitas possibilidades e, enfim, agora essa questão de ter que morar num país diferente para continuar melhorando na sua profissão meio que agora é um pouquinho mais flexível com aulas online e tudo mais, né? Mas naquela época, em 2016, eu comecei a pensar, será que talvez seja interessante eu sair do Brasil, de repente voltar para a Colômbia e
tentar, sei lá, um mestrado na Inglaterra, não sei o que e tal. Mas, assim, tipo, não sei se acontece com vocês, mas às vezes bate meio que esse desespero de, nossa, será que eu tô no lugar certo e tudo mais, né? Mas aí, nesses momentos que essa ansiedade batia, eu pensava, tá, por que eu tô aqui no Brasil? Tá, eu tô aqui porque eu estudei português, porque eu gosto da cultura brasileira. E, bom, tinha outros elementos também, eu já tinha alguns amigos e tal. Então isso. E eu tava vendo que na questão profissional eu tava tendo alguns avanços, não eram muito rápidos. Gente, eu era uma pessoa muito ansiosa, eram muito rápidos na minha visão, mas eu tava progredindo aos poucos, né? Então, essa visão me ajudou um pouco a entender essa parte de não, a gente não pode entrar na pilha dos outros, legal que os outros estão indo para outros países e tal, mas eu tô aqui no Brasil, tá de boa e tá tranquilo. Outra questão é que meus amigos, tinha alguns amigos colombianos que me ligavam, tipo, Eric, aqui tá muito bom, tá legal, a gente tá com muita saudade de tu. Então, vem cá, pra que tu tá morando, tipo, no Brasil, tá muito longe da gente, volta. Mas aí a gente tem que, como eu expliquei anteriormente, ter esse critério e entender que mesmo estando no país que estivermos, é muito mais da nossa mentalidade como é que a gente conseguir ver algumas possibilidades. Então, gente, eu quero comentar algumas coisas da minha jornada que me levaram para alguns caminhos alternativos e foi bem legal. Então, eu tenho que confessar, gente, que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha muita experiência com pesquisa, tá? Então, eu queria fazer um mestrado. Por quê? Porque eu sentia que era mais uma imposição social. Assim, de tipo, a galera falando pra mim, cara, é muito importante tu fazer um mestrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu entrei nessa pilha, mas não porque eu quisesse, mas eu achava importante. Então, eu fui, me apresentei numa universidade federal e tal, eu fiz o processo e eu fiz algumas aulas e tal, e eu apresentei meu projeto. Eu fiz o teste e tal, mas, nossa, o resultado não foi bom. Não foi bom mesmo. Só que eu tinha essa vontade de querer estudar. E isso daí eu realmente queria. Eu queria estudar, queria fazer alguma coisa diferente. Só que nessa época, tipo, gente, naquela época, era era muito limitada essa informação. Eu acredito que já tinha, mas era muito limitada a informação de fazer cursos online e tal. Pelo menos em 2016 eu não conhecia, né? Então, eu continuei indo nesses cursos que me ofereciam de graça da Universidade Federal. E aí, gente, por acaso, eu percebi que tinha um curso de preparação para o teste de proficiência em português. Daí eu fiz, pelo acaso, e daí eu consegui tirar a minha certificação de português. Então, meio que essa decisão, que foi meio os trancos e barrancos, me ajudou para certificar meu português, porque eu não tinha isso nos meus planos. Olha, eu não tinha isso dentro dos meus planos e eu já queria sair do Brasil. Então é bacana que a gente tenha um pouquinho de paciência no lugar novo que a gente tá, porque às vezes entra aquele desespero de, nossa, eu quero voltar pro meu país, eu quero ir para um lugar diferente porque não tá progredindo as coisas. Mas é simplesmente ter um pouquinho de paciência e ver as opções realmente que a gente tem. E se realmente tá tudo fechado, que é muito difícil, bom, aí a gente pode considerar uma opção diferente. Mas assim, gente, eu fiz a minha certificação do meu nível de português, mas eu tinha aquela sensação de, nossa, eu quero realmente me aprimorar e tal. E eu vi que, pelo menos pela minha falta de conhecimento, né, de pesquisa e tal, o que eu fiz? Eu me lembro que eu tava assistindo um vídeo em inglês, né, e justamente o vídeo falava sobre cursos online. Falava, agora a gente não tem mais essas custas de não querer estudar e tal, porque tem cursos online. E eu, tem cursos online mesmo? Assim, claro, obviamente eu já tinha ouvido, né? Mas eu sempre pensei que era muito difícil. Assim, nunca realmente sentei pra ver como é que funcionavam esses cursos online.
Gente, melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Foi bem legal. Tem uma página que eu recomendo que é a Coursera, né? Bem legal, cara. Sim, bem legal. Caso vocês se sentirem um pouquinho atrasados na profissão de vocês, ou de repente, eu tô achando meio chato o que eu tô fazendo, eu tô sem muita perspectiva na minha carreira e tal. Então é bacana porque a gente faz uns cursos, eles geralmente têm um valor simbólico, tipo uns 40, 50 reais, mas são cursos de faculdades top, assim. Então é bacana porque no nosso currículo a gente pode colocar ele se isso faz uma diferença numa entrevista de emprego e tal. Então é bacana. E como eles têm um negócio de apresentar os conteúdos de uma maneira mais tranquila, mais dinâmica, a gente começou a viciar. A gente começou a viciar. Eu já tenho bastantes cursos, assim. Sem exagerar, gente, eu acho que pelo menos uns 20, 30, assim. Considerando que comecei em 2016, 17 por aí, fazendo esses cursos. E é bacana, tipo, é legal porque a gente se sente bem e a gente vai progredindo aos poucos. E aí, quando já comecei a ver esses resultados, eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo, assim. Eu não preciso sair do Brasil, tá de boa, tá tranquilo. E aí, depois, gente, eu comecei a pensar na minha certificação de inglês também, né? Que eu achei bem importante, daí eu fiz a minha preparação de C2 e tudo mais. E eu comecei a sentir que, de certa maneira, muitas coisas na questão também de documentação, de questões mais pra gente se sentir à vontade estão se ajeitando meio que sozinhas, assim, sabe? Então eu já tava começando a me sentir muito mais tranquilo aqui no Brasil, mais de boa, já conseguia. Assim, caso eu tivesse uma dificuldade muito grande, eu já não tinha aqueles meus iniciais de, nossa, eu vou morrer, ou sei lá, eu vou ter que pagar uma cirurgia muito cara, não sei o que, não. Daí eu já comecei a entender que tem outras estratégias, tem plano de saúde e tal, porque, assim, gente, eu acho que vocês estão pensando, cara, mas tu saiu do mato, o que foi? Claro, a gente na Colômbia também tem plano de saúde e tal, só que eu acho que como a gente chega num país diferente, ou como eu cheguei aqui no Brasil, e eu cheguei para trabalhar, eu acho que a gente entra na pilha do trabalho, assim. Então, poucas vezes a gente senta para refletir, como é que funciona um plano de saúde? Como é que eu posso, sei lá, ter uns investimentos pequenos num país diferente? Será que é legal, ilegal? Como é que funciona? E eu não tive esses momentos para refletir. Depois dos 3, 4 anos morando aqui, eu já comecei a ver como é que funciona a questão de investir, a questão de guardar uma graninha caso alguma emergência acontecer. E aí eu já comecei a me sentir muito mais tranquilo, tá? Então, é muito legal morar num país diferente, só que nós temos que ter o emocional bom pra a gente não entrar nessas pilhas da gente mesmo. Dizer, nossa, eu vou desistir, foi a pior decisão que eu tomei e tal. Porque eu conheço amigos, né, que eles, morando em outros países, não só no Brasil, que eles foram lá, eles ficaram um tempinho e o plano deles era ficar pra vida inteira, sei lá, tipo uns 10, 15 anos. Mas essas situações do dia a dia começaram a ficar meio insustentáveis, desculpem, para eles. Então, no meu caso, eu pensei, não, eu quero fazer diferente, calma. E eu não quero dizer que, eu tenho a fórmula de como é que isso funciona, mas pra mim, eu sempre pensava, cara, fica aqui no Brasil, tu gosta, é um lugar que realmente tu gosta. E realmente, gente, eu gosto bastante do Brasil. Mas eu tinha aquela ansiedade de, nossa, eu vou começar a ficar mais velho, mas não sei o que, mas não, eu acredito, gente, que graças à internet a gente tem muitas possibilidades. A gente tem que ser muito grato por causa disso. E se a gente quiser aprimorar no seu currículo e tal, tem muita disponibilidade na internet, oferta de emprego na internet também, que são bem legais. É só a gente realmente sentar e procurar, né? Claro, obviamente, gente, eu tô eu tô querendo passar essa mensagem, né? Porque isso aqui de repente não todo mundo tem acesso à internet e tal, claro. Mas caso, desculpem, caso vocês tiverem
essa flexibilidade de tempo, tipo, um domingo, um sábado. E caso vocês forem brasileiros ou vocês estiverem morando num país diferente, vocês são brasileiros e vocês estão se sentindo meio estagnados, na internet a gente tem bastante curso de faculdades boas. Tudo legal, tudo de maneira honesta e a gente começa a se sentir mais à vontade, mais tranquilo e a acalmar um pouquinho essa ansiedade que dá de nossa, será que eu tô no lugar certo? Será que eu devo voltar para o meu país e tal? Porque é uma sensação bem difícil, assim, bem complicado. E, claro, a gente tem que entender, como eu expliquei nesse gráfico, que vai ter momentos que a gente gosta muito do nosso país, do nosso novo país, né? A gente vai ter momentos que a gente vai ficar um pouquinho chateado, porque a gente começa a ficar com saudade, ou a gente começa a se sentir sozinho, mas de repente a gente tem um momento muito alto na questão de, sei lá, por exemplo, tu foi e fez uma viagem e se reconectou com o teu país, tipo, com o teu novo país, né? Por exemplo, eu sei, gente, que eu não tô viajando muito. Opa, eu não tô viajando muito dentro do Brasil. E eu deveria fazer mais. Porque quando eu fui a última vez pra Florianópolis, porque teve aí um problema e eu tive que chegar em Florianópolis de uma viagem internacional que eu fiz, eu senti aquela sensação de, nossa, que bacana essa sensação de estar numa cidade diferente e tal. Ou, bom, simplesmente porque, claro, não todo mundo tem certas possibilidades. De repente, uma cidadezinha ali por perto e tal. Porque quando a gente tá num país diferente, a gente realmente passa alguns perrengues. Então, pelo menos, faça uma viagenzinha ali por perto. Eu me lembro, gente, quando eu tava com meu, assim, com meu dinheirinho um pouquinho curto. Eu me lembro que eu gostava de pegar o trem que tem aqui em Porto Alegre e ia pra Novo Hamburgo. E só isso já faz uma diferença boa, assim. A gente começa a se sentir mais, sei lá, melhor, a gente tem uma perspectiva diferente das coisas. Então é bacana, bacana. E graças a Deus sempre tem alguma alternativa não muito cara ou melhor acessível pra gente sair um pouquinho da nossa burbulho, tipo, da nossa bolha, melhor. E a gente não ficar muito estressado, muito ansioso, pensando que, nossa, não vai dar certo, eu tomei uma decisão errada. E olha, gente, depois de 11 anos morando aqui, se eu tivesse saído do Brasil, sei lá, no segundo ano, terceiro ano, eu teria me arrependido bastante porque eu cresci como pessoa, eu consegui ser uma pessoa mais organizada também. E também saber lidar com situações adversas. Então, eu acho que é questão de não existir e ficar bem mais tranquilo. E esse seria minha reflexão do dia. Eu realmente queria compartilhar com vocês essa reflexão, gente. Muito obrigado pelo apoio, graças aos meus amigos aí no outro lado da câmera. E espero que essas histórias ajudem, né? Claro, eu não tô isento de falar alguma besteira. Caso eu tivesse falado alguma besteira, pelo amor de Deus, me desculpem. E tamo junto, gente. Obrigadão pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da minha companhia como o seu amigo virtual. E é isso, gente. Amanhã tem. Não, amanhã não, desculpem. Bom, amanhã pra mim eu vou gravar um vídeo sobre outro assunto em inglês, então ali eu vou postando pra vocês. Pra sair sempre, gente, um lembrete que eu quero fazer. Todos os domingos, 9 da manhã do Brasil, vai sair um vídeo novo, tá? Só pra não confundir vocês. Fechou? Então é isso aí, gente. Bora lá.